Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho nesta noite do dia 21 de agosto, quinta-feira, precisamente às 22 horas e 5 minutos, compartilhar convosco mais uma leitura da Palavra de Deus, registrada no livro de Esther. E depois de muito tempo, quase 5 meses, estou muito feliz de estar retornando ao canal Vinde as Águas. Primeiramente, quero pedir desculpa a vocês ouvintes pela ausência durante esse tempo, longos 5 meses. E o motivo é mudança. Quando nós mudamos para outra casa, várias demandas ocorrem. E fiquei muito tempo ocupada para recomeçar tudo novamente em outro lugar. Por essa razão é que eu me ausentei 5 meses de estar compartilhando diariamente a Palavra de Deus neste canal Vinde as Águas. E o coração estava com muitas saudades de vós, meus valiosos e minhas preciosas ouvintes. Estava com muitas saudades. Estamos retornando hoje para a honra e glória do Senhor nosso Deus e para a felicidade da minha alma e a alegria do meu espírito estar convosco novamente. E nesta volta, neste retorno honroso do canal Vinde as Águas, nesta data, vamos estar com vocês compartilhando todas as noites a história da Rainha Esther, que está patenteada no livro de Esther. São 10 capítulos que nós vamos estar compartilhando todas as noites com vocês, com a vossa preciosa permissão. Eu gostaria de fazer uma síntese, primeiramente, do contido desse livro, do livro de Esther. Um resumo rápido. O livro de Esther possui uma característica especial, um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, sendo o livro de Ruth o outro. Este livro de Esther começa e termina com uma festa e menciona um total de 10 festas, banquetes, no decurso das quais acontece boa parte do drama deste livro. O livro de Esther encerra a seção dos livros históricos, bem como ele leva o nome da principal personagem dessa linda história, a judia Hadassah, nome em hebraico, ou Esther, nome persa e grego, que era filha adotiva de Mardoqueu, o Mordecai da tribo de Benjamim. Esther nasceu no exílio e soube conduzir-se e guardar a lei do Senhor Deus, uma fase crítica da história dos judeus. O autor do livro de Esther é definitivamente desconhecido. Ele foi escrito provavelmente no ano 509 a.C. A capital Suzã da Pérsia é o palco dessa linda história de Esther. Durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Vamos fazer uma visão panorâmica deste livro. Historicamente, este relevante e honroso livro de Esther enseja um estudo do caráter de 5 personagens principais do referido livro. O primeiro personagem, o rei persa, Assuero em hebraico,
também chamado Xerxes, no nome grego. Segundo personagem, seu primeiro-ministro, por nome Amã. A terceira personagem, a rainha Vasti, esposa do rei persa Assuero. Quarto personagem, a jovem judia Esther, que tornou-se rainha no lugar de Vasti. E o quinto personagem, o judeu Mardoqueu, homem íntegro e fiel, primo de Esther, que adotou como filha e cuidou dela na mocidade. A jovem judia Esther, naturalmente, é a heroína dessa linda e edificante história, onde Amã, primeiro-ministro do rei Assuero, é o vilão terrível, e o judeu Mardoqueu é o herói e a figura principal nos eventos transcorridos nessa história. Mardoqueu foi um relevante protagonista nessa história, influenciando com conselhos sábios, prudentes e justos a jovem rainha Esther. O propósito do livro de Esther. Este livro tem um propósito duplo. Primeiro, ele foi escrito para demonstrar a proteção e livramento do extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção do Senhor Deus através da rainha Esther. Embora o nome do Senhor Deus não seja referido especificamente, a evidência é patente da sua providência no decurso de todo o livro. Segundo propósito, ele foi escrito também para prover um registro e contexto histórico da festa judaica de Purim, e assim manter viva para gerações futuras um memorial histórico patenteado nesse livro honroso no grande livramento do povo judeu na Pérsia. Nenhum outro livro da Bíblia ilustra tão poderosamente a providência de Deus ao preservar o povo judeu a despeito do ódio maligno dos seus inimigos. Alguns historiadores chamam essa obra histórica, o livro de Esther, de o romance da providência do Senhor Deus. Passemos à leitura então do primeiro capítulo do livro de Esther, o qual será dividido tematicamente em duas partes. Do versículo 1 ao 9, o banquete do rei Assuero, e do versículo 10 ao 22, a recusa da rainha Vasti. Versículo 1 do capítulo 1, o banquete do rei Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sob o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sob um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um.
Também a rainha Vasti fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. Versículo 10, segunda parte, a recusa da rainha Vasti. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zitar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se eram os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que, aos seus olhos, desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se rebogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo o seu mandado, que o rei decretara em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram boas essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Meus prezados e valiosos ouvintes, minhas honrosas e preciosas ouvintes, espero retornar amanhã com a narrativa do 2º capítulo do livro de Esther. Desejo a vós uma abençoada noite na paz do Senhor Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde.